A Rádio Educadora AM 950 apresenta o programa Santa Casa no Ar. Um informativo da Santa Casa de Sobral, que há 90 anos vem promovendo saúde para toda a zona norte do Ceará. Santa Casa no Ar. A boa informação de quem valoriza e respeita quem faz saúde com responsabilidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora, bom dia Sobral e toda a Zona Norte. São 7h05. A partir de agora, a Educadora, a rádio da família sobralense, apresenta o programa Santa Casa no Ar. O informativo produzido e apresentado pelo jornalista Vanderlei Moreira e o professor Vicente Pinto, com a coordenação do Padre Júnior Melo, apoio de Zósimo Medeiros, Dr. Cristiano Araújo e José Garcia Souza. Agora iremos passar para o segundo bloco do programa, que é o Saúde Especializada. Saúde Especializada. A informação que você precisa para ficar sabendo de temas importantes da saúde, com o especialista no assunto. Ok, valeu. Eu esperando aí, eu acho que tinha mais coisa aí, viu? Do sinal da bom dia, seja bem-vindo ao programa Santa Casa no Ar. É um prazer recebê-lo. Eu queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes para saber quem é do sinal e partimos aí em seguida para a entrevista. Bom dia, você, Vanderlei, J. Alberto, professor Vicente, todos os ouvintes da Rádio Educadora. Eu sou do Sinal da Braga, sou enfermeira de formação e hoje estou responsável pela pasta de atenção especializada da Secretaria de Saúde de Sobral. E também faço parte do programa de DST-AIDS do nosso município. É um prazer estar aqui, mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, a gente veio falar aqui um pouquinho da programação, né, do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é um movimento que aconteceu na América do Norte nos meados dos anos 80, no advento, né, na descoberta do vírus do HIV. Essa mobilização ela é realizada, né, no sentido de reduzir o estigma e o preconceito às pessoas que vivem com o vírus do HIV, e informar a população, mobilizar a população sobre as medidas de prevenção, né, de como evitar o vírus do HIV e como dar acesso à população ao tratamento, né. O Brasil se destaca, que é um dos poucos países do mundo que oferece o acesso gratuito à testagem, assim como o tratamento em todas as suas fases, né, diagnóstico e tratamento, de todas as pessoas, de adultos, crianças, gestantes, né, em todas as fases, em todos os ciclos da doença, né, e aqui a gente conta com um parceiro muito importante, que é a Santa Casa, que é uma das nossas referências, principalmente no que se destaca na atenção materno-infantil, né, foi a primeira maternidade onde a gente instituiu o teste rápido na hora do parto e a profilaxia, que é o tratamento, né, com o coquetel na hora do parto e o acompanhamento com o recém-nascido. Assim como toda essa rede, né, que faz parte hoje aqui no município de Sobral, essa rede de atenção, como as unidades básicas. Hoje, professor Vicente, todas as 35 unidades de saúde da família oferecem o teste rápido para HIV, sífilis e hepatites, não só para gestantes, mas para outras populações que queiram realizar o teste, né? Hoje nós temos um teste bem mais avançado, que é o fluido oral. Se você não quiser fazer o do sangue, né, na gotinha, colher o sangue, você pode fazer o teste que colhe a saliva, né, e você tem um resultado em 10, 15 minutos. E o COAS, né, que é uma referência aqui para a macro-região, porque é o único serviço que atende AIDS e outras doenças infecto-parasitárias aqui na região, lá no comando da doutora Giovana, enfermeira especialista, né, em DST-AIDS, e os nossos infectologistas, doutora Patrícia Rosa, que também faz parte do grupo da Santa Casa, e o doutor Jurandir Ponte Carvalho, que dispensa apresentações, né? Então,
toda essa rede colabora, né, na atenção às pessoas. E também a nossa casa de apoio, né, que é liderada lá pelo Elias Nobre, que é o coordenador da Rede Solidariedade Positiva, onde, através de um convênio com a Prefeitura, através de recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Sobral, mantém essa casa de acolhimento, onde a gente atende as pessoas lá em regime de hospedagem, quando as pessoas aqui da região necessitam de atendimento aqui e que elas precisam passar em algum momento. Para você ter uma ideia, J. Alberto, tem pessoas que vêm até de outros estados procurar atendimento aqui, pela facilidade, né? Porque a gente atende tanto demanda agendada como demanda espontânea. Qualquer pessoa pode chegar lá, olha, eu quero fazer o teste agora. No horário comercial, que é o horário de funcionamento do COAS, você é atendido. Ou então a pessoa já vem com o diagnóstico. Olha, eu sei que eu tenho AIDS, mas eu não faço tratamento. Então, ela já inicia o seu tratamento, que hoje é a política do Ministério da Saúde. É o acesso universal à testagem e iniciar o tratamento quanto mais breve. Antigamente, não. A pessoa precisava ter sintoma da doença, né, que essa é a diferença em ter o vírus. Eu não tenho a doença AIDS, eu tenho o vírus do HIV. Eu não desenvolvi nenhuma doença ainda que a gente chama doença oportunista, né? Principalmente aquelas mais conhecidas, diarreias crônicas, pneumonias persistentes, né? A tuberculose é uma doença hoje preditiva de AIDS. Isso não quer dizer que todo mundo que tem tuberculose vai ter AIDS, mas todo mundo que tem AIDS vai ter tuberculose. Então, essa co-infecção, a gente tem que estar sempre alerta. Então, todas as pessoas que têm tuberculose, a gente orienta que devam fazer o teste anti-HIV, né? E de outras DSTs também. Então, é importante que as pessoas obtenham essas informações para que se cuidem mais, né? Ok, Dulce, e esse ano a campanha ela traz como tema: quem vive com AIDS só não pode conviver com preconceito. Essa mensagem ela tem um porquê. Gostaria que você conversasse conosco sobre ele e também, ato contínuo, a gente falasse um pouquinho dos indicadores. Como é que está a realidade de Sobral e da região, os números referentes a HIV/AIDS? Bom, na verdade, né, desde o início a campanha, ela se retrata, né, ela se reporta a esse tema, sempre a gente retoma. A gente fala de um tema no ano e no ano seguinte a gente retoma esse mesmo tema, né, para que ele seja sempre um motivo de alerta para a gente. Porque o vírus do HIV, né, como é uma doença relacionada à sexualidade das pessoas ou outras práticas, né, como o uso de drogas, né, que hoje na região sul e sudeste, principalmente nos países da Europa, dos Estados Unidos, a incidência maior pelo uso de droga, né, que leva a outros riscos, né, como ter relações desprotegidas, ou quando você está, né, drogado, esquecer de utilizar o preservativo ou se expor de outras formas, né, como seringas compartilhadas, cachimbos ou latinhas como no uso do crack, tudo isso você está exposto, né? E é uma grande preocupação, né, para a saúde no mundo inteiro, né? Porque os números estão estabilizados, mas eles não reduzem, né? O Ministério esperava que a gente tivesse menos casos esse ano, mas também com o acesso ao teste rápido, esses números eles tendem a aumentar porque as pessoas vão se descobrir. Porque quando a pessoa tem um contato com o vírus, Vanderlei, o Ministério estima que você passa de 4 a 5 anos para descobrir que tem o vírus. Porque a gente não tem a prática de fazer o teste, né? Principalmente os homens. Aqui em Sobral não é diferente da nossa região, a região Nordeste, Ceará, a região Norte, a gente tem mais homens infectados. Porque eles procuram menos em serviço de saúde, eles se preocupam menos, né, com a prevenção, usam menos preservativo. Geralmente é a parceira que diz, olha, use, né? Vamos colocar a camisinha, principalmente se ele tem mais de uma parceira ou parceiro, se não tem um relacionamento fixo, né? Porque fixo não quer dizer que é exclusivo, né? Vamos combinar que relações exclusivas hoje é muito difícil, então cada vez mais as pessoas têm que se proteger. E a única forma segura, 100% de evitar a infecção
ou é você não ter nenhum tipo de relação sexual ou usar um preservativo, né? Então, mas assim mesmo a gente oferece o preservativo até para as pessoas que dizem que não tem mais relação, como as pessoas mais idosas, né? Ou a garotada que está iniciando a vida sexual. Mas a gente diz, leve a si mesmo por precaução, né? Pode haver uma oportunidade. Então, é esse sentido também, a campanha ela leva isso, né? Não só do preconceito às pessoas que vivem com HIV, mas sobre o tema, porque o tabu é muito grande ainda em falar de sexualidade, em falar de práticas sexuais, né? E na campanha, o município de Sobral sempre faz essa alusão, e é que a gente já quer agradecer, né, sempre o apoio da doutora Mônica Souza Lima, nossa secretária. Então, a gente começou a campanha, na verdade, a semana passada. A gente fez um seminário de atualização em HIV/AIDS para os profissionais de saúde, porque esse ano houve, né, uma mudança no consenso de atenção, né, no tratamento do paciente. Como eu falei anteriormente, o Ministério ele aderiu que todo mundo que recebe o diagnóstico de HIV positivo, ele já inicia o mais rápido possível o tratamento, que os médicos não esperem que o paciente adoeça, né? Então, a gente teve que passar todas essas informações, né, para as equipes de saúde do município, né? Então, esse seminário aconteceu dia 24, né, na quinta-feira passada, no CCS, e no sábado a gente esteve no Beco, né, fazendo aquela movimentação lá que já é de praxe. Aqui no município de Sobral, todo mundo se encontra no Beco do Cotovelo no sábado. A gente tem que fazer, mas o grande mote mesmo está sendo nas unidades de saúde e nas escolas. Porque, Vicente, infelizmente, né, a infecção ela está se restringindo bastante na população jovem. Apesar de todas essas conversas que a gente tem de divulgação na mídia, né, de campanhas de prevenção, do trabalho nas escolas, né, nas universidades. Hoje, ela deixou de ser um tema transversal, falar de sexualidade. Hoje é um tema obrigatório, vamos dizer assim, né? Obrigatório no que diz que faz parte né, das diretrizes nacionais, né, do DCNs. Então, mas apesar disso, a infecção ela ainda atinge muito a população jovem, né? Então, a gente pode ver aqui, né, que nos últimos anos, tanto na categoria de exposição, ela continua aumentando na população heterossexual, que é isso, né, em pessoas que têm relação com o sexo oposto, homem com mulher, mulher com homem. Mas na população homossexual e bissexual, ela também se mantém crescente, né? Então, essas pessoas, a gente não pode estigmatizar, quer dizer que é doença de grupo, mas tem pessoas que estão mais vulneráveis, como eu falei anteriormente, pelas práticas sexuais, né? Às vezes eu estou com uma pessoa, eu sou fiel àquela pessoa, mas eu não sei se ela é fiel a mim, eu não tenho bola de cristal, né? Não vem escrito na testa. Então, a melhor forma é o diálogo, né, e aceitar as pessoas como elas são, né? Se a pessoa tem relação fora daquela relação fixa, que use o preservativo em respeito a você, porque você pode adoecer, e em respeito aos seus parceiros, porque você pode transmitir também para o seu parceiro. Então, é importante, né, essas conversas francas com as pessoas, né? Falar francamente. Por isso, mais uma vez eu digo, a campanha também tem essa motivação, né, desse diálogo, de falar sobre isso, de falar da vida íntima não é tão fácil, mas são coisas que a gente tem que encarar no dia a dia, né? E outra coisa que nos preocupa, professor Vicente, é a mortalidade. Como eu falei, e a mortalidade ela está crescente principalmente entre os homens, por aquele motivo. Geralmente, quando ele procura o diagnóstico, é porque ele já está doente. Diferente das mulheres, né? Porque ela faz o teste no pré-natal. Nós aqui em Sobral, por exemplo, na campanha do Outubro Rosa, a gente faz não só a mamografia, mas a gente faz também uma movimentação para ela fazer o preventivo do colo do útero. Aproveita, já faz, né, mama, colo do útero e o anti-HIV. Né, porque nas mulheres, o câncer do colo do útero ele é uma doença preditiva do HIV.
né? As mulheres têm mais essa tendência de ter doenças como o câncer do colo do útero, se ela tem um HIV. Então, a gente já faz ali um pacote completo com essa mulher. Já é diferente no homem, né? Ainda tem mais essa questão da idade. A mulher, a gente começa a fazer o preventivo dela quando ela inicia a vida sexual. O homem não, né? Ele só vai adoecer depois dos 45 anos, né? Se ele tiver uma pressão alta, se ele tiver um diabetes, o exame da próstata, né? Só é depois dos 45, dos 50 anos. Então, tardiamente, ele vai buscar atendimento médico, né? Ou na sua unidade de saúde, pelo enfermeiro ou enfermeira. Isso torna um vetor preocupante. Isso torna, né, a infecção nele, se ele tiver... até a descoberta, ocorre o risco de ter disseminado esse vírus com ter disseminado e ele está com a doença avançada, por isso maiores óbitos na população masculina, né? E é importante isso que você coloca, sobretudo na população masculina, porque a maioria dos diagnósticos, esses tardios, eles vêm secundário a uma doença de base, uma doença oportunista, né? É a caquexia, é a tuberculose, enfim, isso, são as doenças associadas a essa debilidade imunológica que levam o homem a procurar essa assistência. Isso realmente é muito preocupante. Você fala que a gente, apesar de todos esses avanços, sobretudo na abrangência dos protocolos, na oferta da testagem rápida e da medicação a todos, o início rápido do tratamento, nós não temos conseguido reduzir essa incidência. O que é que você orientaria? Quais seriam as medidas que a gente poderia estar estimulando, adotando, reforçando ou inovando para tentar efetivamente reduzir a incidência do HIV na nossa população? Bom, professor Vicente, inicialmente, né, esse avanço dos casos, a gente identifica que seja por conta do acesso ao teste, né, acesso, um dos fatores, né? Então, a gente, aqui nos 2 últimos anos, já tem reduzido, né? Certo. 2014, 2015, já tem reduzido. Então, a gente pensa que agora se estabiliza. Porque você tem um passivo aí de tempo de incubação, de 3, 4, 5 anos, até você atingir essa a gente fechar toda, esse ciclo, né? Mais uns 2 anos para a gente entrar numa estatística real. Mas, mesmo assim, ele se mantém, né? O número de casos, né? E aí a gente pensa, né, que, como eu falei anteriormente, né, da gente manter, né, que é a vigilância, né? Os indicadores de saúde, Vanderlei, eles servem para isso, para alertar, né, os profissionais de saúde, a gestão, para identificar onde a gente vai atuar. E os indicadores, eles estão dizendo aqui que a gente tem que atuar na população jovem, então investir mais nas campanhas nas escolas, né, com a juventude, principalmente as que não estão na escola, né, porque hoje a gente obriga o menino a ir para a escola até o 9º ano, né, principalmente as que têm Bolsa Família, porque ele tem que ter uma frequência, né, obrigatória lá para a família receber o benefício. Mas a partir dessa faixa etária, a gente não tem como obrigar, né? E é difícil você obrigar adolescente a alguma coisa. Então, realmente, são políticas públicas que sejam mais efetivas, que trabalhem mais a prevenção, que a gente mantenha esse diálogo não só com o aluno, com o estudante, com o jovem, mas com toda a família, né? Porque muitas famílias não estão preparadas para falar sobre isso, né? E não é só na classe baixa, né? Em todas as classes. Então, também trabalhar com os grupos de família, preparar também os professores, né, das escolas, das universidades para trabalhar essa temática, todo mundo envolvido, né, que a gente tenha políticas focadas nisso, no acesso aos insumos de prevenção, né, porque os meninos ontem, né, aqui eu quero fazer uma alusão à campanha ontem na Boulevard do Arco, né, toda a equipe que esteve lá prontamente atendendo o nosso pedido, agradecer aqui os parceiros, né, o COAS, que esteve lá fazendo testagem rápida, né, agradecer aqui a Suilane do SEBRAE, que nos cedeu o prédio do SEBRAE para fazer a testagem, a Glauceni, né, com a turma do PSE, os alunos da Liga de Enfermagem lá de Saúde do Adolescente que estiveram lá, vários parceiros, e o show da Banda Hereditários, que teve uma adesão gratuita, né? Fez um tributo a Cazuza.
Então, a gente viu lá a mobilização e só tinha jovem. Então, assim, a gente tem que falar a linguagem das pessoas, né? A gente tem que atender essa necessidade. Se eles estavam lá, eles estavam querendo saber alguma coisa. E qual é o canal de acesso ao jovem hoje? Eu me preocupo também, porque nós vivemos uma evolução muito rápida dos meios de comunicação e do tipo de mídia acessado pelo jovem, e a gente ficar liberando panfleto e botando propaganda em rádio, sinceramente, eu acredito que dificilmente nós vamos atingir esse público, né? Hoje o jovem ele está sobretudo ligado nas mídias sociais e nos aplicativos dos smartphones. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando no Congresso, um deles eu acho muito bacana. Quando você está navegando numa página na internet ou no celular, chegam aqueles pop-ups, aqueles teasers assim, de propaganda, né? Compre isso, compre aquilo. Deveria ser obrigatório, né, ter uma lei que obrigasse a esses sites que, para cada, sei lá, 10 comerciais, fosse uma informação sobre um agravo, sobre uma situação de saúde, um dado epidemiológico importante. Porque é um canal que está ali com acesso direto com o jovem. E também nos jogos interativos, né? Se as redes sociais elas têm controle, ou pelo menos deveriam ter, da faixa etária daqueles que a utilizam. Então você está ali no Facebook, no Instagram, e se você que abriu aquela sua conta, você tem uma faixa etária X, então determinados comunicados ou ações de prevenção de doenças deveriam ser prioritariamente disponibilizados no acesso dessas populações. Então nós temos muito a avançar e, sobretudo, como você diz, contar com a participação direta das pessoas, seja nas escolas, seja nas famílias, porque isso não é uma tarefa que pode ser com desenvoltura vencida apenas pelas ações de saúde, né? Não, é covardia certeza. Relegar tudo isso com apenas certeza. À ação dos órgãos de saúde. E aí a gente tem que enfrentar, né, uma dinâmica que Sobral, apesar de ter uma população de mais de 200 mil habitantes, né, ser uma referência aqui para a macro-região, ser uma cidade, né, destacada aqui no Ceará, no Nordeste, né, inclusive, ela ainda é muito provinciana. As pessoas ainda têm esse receio de falar sobre sexualidade, né? Por exemplo, em alguns municípios, o preservativo já é distribuído nas escolas, no Sul, no Sudeste. Aqui no Nordeste, a gente não conseguiu ainda avançar nesse sentido, porque o adolescente ele não quer ir no posto de saúde porque a agente de saúde é conhecida da mãe dele, a enfermeira é conhecida, né, da tia dele. Então, ele tem esse receio ainda. Então, onde ele puder ter mais acesso, né, sem ter que se comprometer com ninguém, porque às vezes nem a família sabe. Isso. Pode até saber, mas não diz, né, que ele tem uma vida sexual ativa. E cada vez mais eles estão começando precocemente a vida sexual. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido, né? Tem que falar mesmo desse assunto. Na escola, na igreja. Em todas as áreas. E a mídia também ela ajuda bastante, né? O Ministério está lançando aí a campanha dele, a gente está divulgando, né? E aí eu aproveito aqui, da gente estar aqui na Rádio Educadora, que a campanha do Ministério esse ano é uma parceria com a CNBB. Isso. Né? Eles lançam a campanha, a iniciativa da Pastoral da AIDS, né? Que pretende incentivar o diagnóstico precoce, como é a diretriz do Ministério, e o tratamento, né, o quanto mais antes ser iniciado, né? Então, a igreja, as escolas, as instituições, elas têm que estar falando a mesma linguagem, né, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, Vanderlei, agradecer já aqui também a parceria da Pastoral da AIDS, que esteve com a gente também ontem lá na Boulevard do Arco, né? E também os meninos, né, que estiveram também da Liga, né, das faculdades INTA, da Liga de Enfermagem, que estiveram junto lá com a Pastoral da AIDS, né? Então, todos esses entes juntos, né, a igreja, a escola, a saúde, a mídia, né, as famílias, né, a gente chega num ponto positivo, né? É engraçada essa palavra, né? A gente está falando positivo, porque o positivo ele não é só negativo, né? Nesse sentido.
É importante, né, a gente promover o diagnóstico precoce e dar acesso ao tratamento às pessoas. Ok. E as medidas de prevenção. Dulce, eu acompanho essas campanhas há bastante tempo e você realmente são estratégias sempre diferentes que a gente percebe. Quais são os avanços aqui em Sobral que você, nessa campanha, nessa luta, você já percebeu? Os avanços. Agora a gente já pode falar em determinado canto, sem tanto, porque no começo eu acho que era muito difícil, né? Como é que agora esses avanços, essas parcerias que realmente você já citou, inclusive a igreja, né? Bom, a gente tem resultados, sim, apesar, né, do Elias estar sempre aqui se queixando, mas quem vive com HIV tem uma visão, né? A gente, enquanto sistema de saúde, tem outra, né, que, apesar das dificuldades, dizer dos resultados, J. Alberto. Nós temos hoje uma rede de atenção, né, que está formada para atender as pessoas que procuram, né, o diagnóstico e o tratamento, como eu disse anteriormente, que não atende só Sobral, atende uma macro-região, e Sobral já tem proposto para a Secretaria de Estado que a gente tem que ter mais serviços aqui na região, mas também é uma proposta do Ministério da Saúde que seja descentralizado alguns casos para atenção básica, e nesse sentido, né, Sobral, que está sempre na vanguarda, tem tentado, né, capacitar os seus profissionais para fazer essa atenção. Então, hoje o diagnóstico também é feito na atenção básica. Como eu falei, todas as unidades já realizam, né, o diagnóstico, né? E esse mês todas as nossas unidades estão fazendo suas atividades de promoção, de prevenção e intensificando o teste rápido, né? Com o fluido oral, que é um teste muito simples de fazer, qualquer profissional treinado pode fazer, né? Eles fazem o treinamento lá no COAS e vão replicar lá nas suas unidades. Outra coisa importante, né, é que no pré-natal a gente garante que todas as gestantes realizem o teste no pré-natal, e as que são positivas, que façam o tratamento durante o pré-natal, o acompanhamento na maternidade, né? E aí o nosso grande parceiro, né, que é o doutor Guarani, né, que acompanha lá as nossas gestantes, juntamente com a enfermeira Valéria, né, e a doutora Carolina Coelho, né, que atende as nossas crianças lá no COAS, né? Então é importante essa rede também que está dando essa resposta, a gente ressaltar isso, né? E essas parcerias, como você falou, isso é um ganho muito importante, né? Porque quando a gente começou, era pequeno aquele grupo, e hoje é um grupo enorme, como a gente viu ontem, né, no nosso evento lá na Boulevard do Arco. Aí eu quero agradecer mais uma vez a todos que estavam lá, principalmente a banda Hereditários, né, que é do meu irmão, do Silane Azevedo. É verdade. Eu sou suspeita em falar. Mas é um grande artista. E o do Civando, né, que cantou o tributo a Cazuza. E assim, e de toda a galera que estava lá, os jovens que participaram, né, muito importante, a equipe do COAS que fez o teste. Então, esses são os nossos ganhos, né? A gente oferecer a rede de atenção às pessoas que procuram diagnóstico e tratamento gratuito, né, sigiloso, né? Essas parcerias, hoje, Vanderlei, a gente tem aumentado a cada ano em torno de 15%, J. Alberto, a testagem nas pessoas, né? A cada ano a gente tem essa meta, isso é meta, né, do Ministério da Saúde, da gente ampliar a testagem entre as pessoas, e uma outra meta do Ministério é a gente reduzir essa mortalidade, né? Assim como a gente não ter crianças com HIV, né, nos municípios. Então, Sobral tem conseguido atingir essas metas, né? Então, isso é importante a população saber, mas que isso depende também da adesão das pessoas, né? Isso. Dulce, você falou em parceria, eu queria lembrar que o nosso programa Santa Casa no Ar é transmitido em rede com a Rádio Ressurreição. Um abraço, Bené Gomes, nosso diretor de programação. O professor Vicente teve que sair, mas ele já deixou o abraço para você e o agradecimento que a Rádio Ressurreição é a nossa parceira nesse momento dessa programação e está levando essa mensagem
bem mais longe, né? Então, obrigado, Bené, mais uma vez. E a Rádio Ressurreição é a nossa parceira em cadeia com o programa Santa Casa no Ar. Dulce, eu queria, já estamos finalizando o programa, já são 7 horas e 52 minutos, nós estamos entrevistando a enfermeira Dulce Nalda Braga, é a Dulce, a nossa Dulce, né? Que realmente tem todo esse trabalho juntamente com a HIV/AIDS, a luta, né, que ela promove, a conscientização também, as DST. Dulce, eu queria saber, depois do teste, fez o teste, o que acontece? Bom, a pessoa vai ser encaminhada para o nosso serviço de referência, que é o COAS, que funciona ali na rua Antônio Félix Biapina, né? Um se chama Bairro Coelho, outro se chama Alto do Cristo, né? A gente diz assim, é pertinho do buffet da Dona Ceci. Pronto. Aí você vê lá uma casa de um muro de pedra com uma placa, COAS, né? Mas as pessoas não se preocupem com o estigma, porque lá não atende só HIV. Lá todas as doenças infecto-parasitárias são atendidas. Tuberculose, hanseníase, calazar, né? Que é uma doença que atinge muito ainda a nossa população aqui da região, que é uma doença que é prevalente por conta do mosquito, né? Referência também por conta dos especialistas, né? Dos infectologistas, isso, né? Nas outras áreas também, na H1N1, né? Na gripe H1N1, agora na Zika, chikungunya, dengue, né? Também nós somos referência para as hepatites virais, também, né? E para as outras doenças sexualmente transmissíveis, as feridas, verrugas, né? Condilomas, também nós fazemos esse atendimento lá. Temos uma equipe multiprofissional no comando lá da enfermeira Giovana. Temos mais 3 enfermeiras, né? A Daniela, a Valéria e a Margarida, que super experiência, enfermeiras competentíssimas. Temos ainda a equipe multiprofissional com o doutor Egito, psicólogo, o doutor Micael, assistente social, né? E o doutor Guarani, que é o nosso ginecologista obstetra, que atende as mulheres lá. E a doutora Carolina, que é a nossa pediatra, além dos médicos infectologistas Patrícia, o Jurandir e o Gabriel. Então, essa equipe, além da equipe de nível médio, né, os técnicos, né, os bioquímicos, né, que é o Pedro Henrique e o Jean, que fazem a parte de testagem. E nós também lá... Vanderlei, somos a única unidade aqui na região que distribui o coquetel. Não só para os pacientes atendidos lá, como para os hospitais, que precisam, quando seus pacientes estão internados. Somos nós que fazemos esse apoio também aqui aos hospitais, assim como também com o teste rápido, né? Então, o paciente dá a entrada lá, ele vai passar por essa equipe multiprofissional, para ele entender o que é a doença, o quadro etiológico da doença, né? E principalmente o acolhimento, né? Para ele entender que a vida dele não acaba ali, ele começa uma nova etapa da vida dele, né? Isso é o primeiro sentimento que a gente tem que promover para ele. Não é que remédio ele vai tomar, né? Quantos exames ele vai ter que fazer por ano, quantas consultas ele vai ter que ter, o que ele vai ter de ruim. Isso a gente chama de prevenção positiva. É o que ele vai ter de bom na vida dele a partir daquele momento, que a vida dele não acabou, né? E aí ele vai passar pelo tratamento, porque a AIDS é uma doença que não tem cura ainda, né? Tem vários experimentos de vacina, mas que ainda não chegaram, porque tem vários tipos de vírus do HIV, não só tem um. Então é necessário que tenha uma vacina que abranja todos os vírus. Mas existe o tratamento que é o coquetel. E hoje a gente tem mais de 18 drogas, né, no mercado. Para cada tipo e fase da doença, a gente pode utilizar uma, depende da resposta do paciente. Todos os exames que ele precisa são colhidos lá no próprio COAS, né? Alguns ele pode fazer no município dele, se ele não for de Sobral, por exemplo. Alguns ele vai para Fortaleza, né? A medicação é toda gratuita, assim como todo o atendimento. E aí ele vai ser nosso, né? Vai ser nosso, a gente diz assim, não nosso paciente, nosso parceiro, né? Porque esse atendimento é uma parceria dos profissionais com ele. Ok. Dulcinea, infelizmente o programa chega ao fim, são 7 horas e 57 minutos. E eu queria deixar aqui o microfone da Rádio Educadora, do programa Santa Casa no Ar,
para suas considerações finais e reforçar o convite à população para participar desta campanha, não é isso? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, e fazer as minhas considerações finais de que as pessoas procurem fazer o teste, se ainda não tem uma prática de usar o preservativo, né, que ela passe a fazer isso, né, nas relações casuais, até nas relações fixas. Procure orientação na sua unidade de saúde, ou no COAS, né, ou na casa de apoio. Todas essas unidades estão abertas para tirar dúvidas, para realizar o teste, para receber o preservativo, né? Então, procure um atendimento de saúde. Ok, Luciano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e agradecemos a todos pela audiência. Fique com Deus e com o nosso amigo Genaldo Azevedo com o Clube dos Sócios. Até sexta-feira e obrigado pela audiência.